Olá, povo de Deus, 22º domingo do tempo comum, 28 de agosto de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiástico 3, de 19 a 21, de 30 a 31, Hebreus 12, 18 a 19, 22 a 24a, Lucas 14, 1, 7, 14. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulho não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele, e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios, e com o ouvido atento deseja a sabedoria. Nossa primeira leitura de hoje, tirada do livro do Eclesiástico, quer ajudar-nos a refletir o como manter a fé num ambiente hostil. O livro do Eclesiástico é de exclusividade da Bíblia Católica, pois os protestantes não reconhecem como inspirados os textos veterotestamentários, encontrados em grego. Na verdade, o original do Eclesiástico é hebraico, porém fragmentos dele nessa língua só foram encontrados bem recentemente, em 1896. A versão grega que temos é de tradução da versão latina, Septuaginta, feita pelo neto do autor hebraico, de nome de Jesus ben Sirá. Em grego, o livro se chama Sabedoria de Jesus ben Sirá. Em latim, recebeu o nome de Eclesiástico, por ser um livro muito usado na igreja para instruir os fiéis. Lendo atentamente esse livro, percebemos que se trata de fato de um texto catequético, pedagógico, para ensinar os judeus a viverem bem em terra estranha. Era o tempo do século II a.C., Síria e Egito viviam disputando o território palestinense e muitos judeus tinham aderido à cultura grega. Por isso, o autor eclesiástico faz um forte apelo à fidelidade à cultura e religião judaicas. Para o mal do orgulho não há remédio. Quem é inteligente ouve os sábios. No contexto de dominação do qual viviam os judeus, o trecho de hoje exalta os humildes, em contraste com os ilustres e altaneiros, que são orgulhosos. Os dominadores tinham o hábito de exibir sua cultura, sua erudição. Muitos judeus tinham se contaminado com esse tipo de comportamento. Daí a alerta do autor do Eclesiástico: nada de buscar as alturas, pois Deus se encontra na sabedoria dos humildes. Hebreus 12, 18 a 19, 22 a 24a. A chamada carta aos Hebreus, na verdade, nada tem de carta, a não ser o seu final, que contém saudação no estilo de carta. Trata-se de um texto escrito aos judeus que se converteram ao cristianismo e que precisavam ser reforçados na sua fé em Jesus. O método usado é o da alegoria, isto é, da comparação. O autor compara Jesus com toda a tradição judaica, mostrando que Jesus supera tudo que os judeus já tinham vivido em sua fé. Dessa forma, podemos dizer que o texto aos Hebreus faz uma releitura de toda a história e tradição judaicas no sentido de exaltar a supremacia do Cristo frente à realidade vivida pelo povo. Jesus é o mediador de uma nova aliança. O trecho de hoje da segunda leitura quer levar os judeus convertidos a se convencerem
que a nova aliança realizada em Jesus Cristo supera tudo o que eles já viveram. A aliança no Sinai não conseguiu trazer a paz e a confiança que somente a aliança feita sob a mediação de Jesus pode trazer. Lucas 14, 1, 7, 14. Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá um lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Estamos com mais um encontro de Jesus com os fariseus, de mais uma refeição de Jesus e num dia de sábado. Os fariseus eram leigos, membros de comunidades religiosas bem fechadas, dirigidas por escribas. Obrigavam-se à observância rigorosa das prescrições sobre dízimo e pureza cultual. Zelavam pela tradição oral e doutrinal, conservando a lei até nos mínimos detalhes. Para que esse comportamento fosse seguido à risca, separavam-se do comum do povo. Daí o nome fariseu, que significa separado. Para uma refeição na casa de um chefe de fariseu, somente eram convidados aqueles que eles julgavam puros e observantes da lei, ou pessoas constituídas em dignidade. No geral, seus convidados eram pessoas que podiam também dar um banquete e retribuir o convite. Nesse contexto, Jesus observa a corrida pelos melhores lugares e conta uma parábola. As parábolas não tinham um significado evidente. Tratavam-se de pequenas histórias que levavam seus ouvintes à reflexão. Aí Jesus conta a história das pessoas que ocupam indevidamente os primeiros lugares e são obrigadas a se rebaixarem para dar seu lugar a pessoas mais importantes que chegam depois. E conclui sua história com um ditado que aponta uma situação com sabor escatológico. Quem se humilha aqui na terra será exaltado no céu. Quem aqui se exalta será humilhado lá. Até aqui Jesus havia se dirigido a todos os convidados. No final também há indicações para o dono da festa, para corrigir aquele comportamento de disputa dos primeiros lugares. Diz ao fariseu que o havia convidado que esse risco ele não correria se tivesse convidado pobres e impuros. Com isso, ele não seria convidado para uma outra festa qualquer, mas sim para o banquete do reino que o Pai reservou para aqueles que praticam a justiça com os pobres. O que significa hoje ser humilde? Será que muita gente não confunde humildade com passividade, com abaixar a cabeça para tudo?
Humildade refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. A humildade é a virtude que dá o sentimento exato da nossa fraqueza, modéstia, respeito e pobreza. Humildade vem do latim humus, portanto, somos filhos da terra. Se diz que a humildade é uma virtude humilde que se vangloria da sua, mostra simplesmente que lhe falta. Vivemos numa sociedade marcada pelos bajuladores, pelos papagaios de pirata, por valorização excessiva das aparências. Quem são verdadeiramente nossos amigos? Nossas amizades são verdadeiramente gratuitas ou interesseiras? Buscamos recompensa na base dos elogios, títulos, tapinha nas costas? Se a gente lê o Evangelho desavisadamente, tem-se a sensação de que Jesus está apenas dando regras de etiqueta de como bem se comportar numa recepção a qual fomos convidados. Pode-se também ficar com a ideia de que Jesus recomenda a humildade numa perspectiva de lição de moral. Lendo dessa forma, Jesus se parece com aqueles aos quais ele está se dirigindo, e ele está dirigindo a palavra, os que vivem só de aparências. Na verdade, Jesus quer provocar uma ruptura no comportamento hipócrita dos fariseus, que convidavam para suas festas só gente importante, esperando que esses fizessem o mesmo quando dessem às suas festas. E se olharmos essa festa na perspectiva escatológica, trata-se do verdadeiro banquete que agrada a Deus e no qual o primeiro lugar está reservado aos pobres. Um beijo no seu coração.